Bem-vindo, bem-vinda novamente ao segundo episódio do podcast Saindo da Matrix com a Jana. Então, se você não assistiu o primeiro, volta lá, assiste primeiro pra você pegar o gancho aqui, senão você não vai entender e vai perder um baita de um conteúdo. A gente vai entrar aqui agora na parte sobre razão, intuição, filosofia, espiritualidade e tudo que esse leque de informações aqui chamado Janaína tem para nos entregar. É um parque de diversões hoje. Nossa! Então. Nossa, eu adoro. Jana, obrigada de novo por você obrigada ter aceitado. a você, Lud, pelo Toda convite. Toda vez que a gente conversa, cara, minha cabeça faz assim, ó. E eu fico, que linda, desde a primeira vez. Que Lembra, bom. A gente se conheceu... Sim, foi num evento ali na aniversário casa da Aline Minho e da Soraya. Isso. E aí, na hora que você chegou, e aí você... E foi um encontro, né? Foi. Você acredita que... Eu vou te mostrar, sério. Vou mostrar aqui, ó. Como que tá salvo o teu telefone. De verdade. Que medo. Olha aqui, Janaína Gêmea. Ah, que graça. Sério, de tanto que... É a dita cuja da tal da sincronicidade. Ah, vamos começar falando sobre isso. Sincronicidade é um conceito que foi cunhado por Carl Jung, e inclusive era o último tema, antes, quando ele faleceu, que ele estava trabalhando. Uhum. E a sincronicidade, ela tem como marca aqueles acasos, e não são acasos, né? Porque eu acredito muito assim, que o universo ele não é causa, ele é cosmo. Uhum. E a partir desse cosmo, tudo é organizado. Então, nada acontece ao acaso. A gente percebe muitas teorias filosóficas, existencialistas, algumas outras, que falam que tudo é causa, as coisas acontecem por acaso. É como se você pensasse que estou num topo de uma escada, com uma caixa cheia de componentes de computador. Uhum. Eu tropecei da escada, tudo aquilo caiu e saiu um computador lá embaixo. Sem chance. Sem chance. Então, assim, quando a gente coloca de maneira muito... com essa alegoria de pensar nisso, fala, não, sem chance. Por que você acha, então, que do caos do universo saiu o ser humano? Com toda essa peculiaridade, essa perfeição, essa capacidade que nós temos. Não, total. Então, assim, para mim, eu não O que você acredita? Eu não tenho dúvidas de que existe um Deus, de que existe uma ordem no universo, e disso vem a sincronicidade que a gente estava falando antes. Porque se existe uma ordem das coisas, nada acontece ao acaso. Né? Então, a gente traz ali alguns conceitos, como o conceito de karma e dharma, né? Em que na filosofia oriental é muito... digamos assim, é algo da vivência deles, né? Então, o que é isso, né? Então, existe um dharma que é um propósito final. Então, vamos pensar, existe um rio, né? Então, esse rio vai desembocar no mar. Independente se ele faz assim, ele vai desembocar no mar. Esse é o dharma. Então, cada um de nós tem um objetivo, um propósito, que é chegar até aqui. Né? Só que, no meio desse caminho, a gente tenta dar uma desviadinha. Quando você tenta dar essa desviada, tem uma pedra que te joga de volta para o meio do rio, para que você continue o curso, que é aquilo que é o teu propósito de vida. Né? Então, o karma, nessa filosofia oriental, não é esse karma pejorativo. Né? Nossa, a Ludmilla é meu karma. Não, não é isso. Pelo contrário, o conceito de karma é um conceito maravilhoso. É um conceito muito da vida como sendo inteiramente pedagógica. Por quê? Porque eu estou num caminho. Quando eu desvio do caminho... O que o universo faz? O universo, Deus, a natureza, enfim, como cada um nomeie essa força maior, né? Te envia de volta. Ela te envia de volta. Aí, beleza, não, pô, doeu um monte aqui, foi um castigo, né? Tem gente que põe isso como castigo. Não, doeu muito. Vou de volta e envedar pro lado de cá. Aí vem uns galhos que te arranham todo. Mas o que é o karma? É essa tentativa, essa busca do universo, de Deus, de te colocar no caminho do teu propósito. Então, quando alguma coisa assim acontece, a gente tem que agradecer. Puxa, que bom que é a natureza, que bom que Deus está me mostrando que esse não é o caminho. Só que se a gente continuar tentando, você vai acabar se machucando cada vez mais e não vai chegar lá no teu propósito de vida. Né? Então, a vida ele é toda pedagógica. Tudo que acontece na tua vida tem algo a te ensinar. Quando a gente começa a crescer na vida, é mais ou menos assim como no colégio. Eu estou na primeira série. A prova da primeira série, para passar para o segundo ano, é mais fácil ou mais difícil que a prova do 8º ano? Mais fácil.
É mais fácil, porque cada vez que eu vou ascendendo, a prova vai ficando mais difícil. Assim é na vida. Então, quando a gente se propõe a crescer, a ter uma expansão de consciência, a sair da Matrix, não se iluda que vai ser fácil. A prova vai ser mais difícil. Mas por quê? Porque você tem estatura para passar por essa prova. Deus não vai trazer para você uma prova, digamos, uma prova de faculdade se você está no 8º ano. Sim. Ela vai trazer uma prova do 8º ano. Só que enquanto você não passar pela prova, você não vai para o 9º. E você nunca vai chegar na faculdade. Né? Então, esse que é o conceito. Então, eu gosto muito, mas muito mesmo da questão da sincronicidade. Quando os olhos estão realmente abertos para a linguagem da vida, que é uma linguagem extremamente simbólica. Extremamente simbólica. Quando você realmente quer enxergar, você fala, cara, mas aquele dia eu fui na Soraya, quase que eu não fui e conheci a Lud. Nossa, a Lud fala coisas que conectou comigo e hoje eu estou aqui. Ah, foi por um acaso? Não é acaso. Né? Então, isso é sincronicidade. É essa junção de várias circunstâncias que geram um resultado para que você siga o caminho para o qual você está aqui. Porque ninguém está aqui a passeio. Né? Com certeza. Mas olha só a aula, gente. É quase... Não é aula. A gente vai ter que pagar pra Jana estar aqui. Vamos cobrar da próxima vez pra você assistir. Imagina. Olha que lindo. E é muito legal isso, porque assim, todos esses pensamentos, quando eles são colocados com essas palavras muito bem ajeitadinhas, de uma forma completamente educacional, né? À toa que você deveria mesmo. Você dá aula Você ainda dá aula, não? Lugar nenhum? Não, hoje não. Deveria, já. É aquela transição, você sabe? Né? Eu falo assim, a gente encontrou o empreendedorismo e aí o foco hoje está em fazer crescer Total Doc Saúde, que é o projeto do momento. Mas como eu te falei, tudo muito alinhado a ver a casa pronta. Que a gente falou no episódio passado, né? Então, você precisa enxergar onde eu quero chegar com isso. Né? E às vezes as pessoas, naquele evento que você comentou que acabou não conseguindo ir da Vinhosofia, né? Eu tinha um projeto meu, essas coisas loucas a gente faz, né? Um projeto de juntar vinho com filosofia. Lindo. Né? E o pessoal do Universo Feminino, da Soraya, me convidou para fazer uma palestra sobre isso, né? E a gente pegou um local que é um wine bar maravilhoso, então foi super legal. E nesse evento eu falei sobre propósito e talento, né? Então, assim, quando você tem na tua frente qual é o propósito de vida, beleza, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero... Não é a questão, eu quero viajar de balão, quero... Não, sim. Porque isso são objetivos que a gente tem que ter na vida, tá? Eu tenho o objetivo de, sei lá, conhecer um lugar que eu não conheço, ter um carro que eu não tenho. São objetivos, mas não pode ser o teu propósito de vida, né? Beleza, andei de balão, acabou minha vida. Agora eu vou me jogar agora que acabou a vida? Não. Né? Então, quando você fala em propósito de vida, é algo muito maior. É aquilo que será o teu legado. O que você vai deixar para frente? Sabe o que eu acredito? E daí isso aconteceu comigo, assim. Quando você tá alinhado e você tá com os ouvidos abertos e os olhos também abertos para escutar e ver, de fato, eu tenho certeza que isso aconteceu para mim dentro da minha visão. O propósito, ele vai até você e não você vai até ele. Porque você tem que estar preparado, como se fossem essas fases da tua vida para você receber esse presente, porque é um presente. E assim, tanto é que eu construí a minha vida, eu tinha um objetivo específico e eu, sempre muito determinada, cheguei aonde eu cheguei. Então, só que chegou lá, Jana, e tipo, ficou assim um grilo, sabe? Eu acho que deve ter acontecido agora, isso com você, né? Pra você ter saído lá do banco. E é engraçado porque daí a gente começa a conhecer pessoas que estão... A gente estava falando sobre isso aqui. Que estão na mesma pegada. Porque a gente conseguiu construir baseado... Aquilo que a gente queria baseado nas experiências de vida que a gente tinha até aquele momento. Mas aí também o repertório vai aumentando. A gente vai entendendo. E eu sempre busquei o propósito. Só que eu buscava e eu tava muito perdida. Do tipo, beleza, meu propósito então é esse aqui. Ah, o meu propósito então é esse cargo. Ah, o meu propósito é ser mãe. Eu fui mãe. Aí o meu propósito... Só que... não me preenchia. Sim. E aí, em determinado momento,
a gente tá escrevendo um livro juntos com a livraria, com a confraria. Porque a gente legal. fez um evento que chama Manhã Zen. Esse você não foi. E ali rolou uma conexão tão profunda que isso vai sair em um livro das 15 legal. mulheres que estavam ali. E eu vou contar essa história nesse livro. Aí eu tive uma experiência espiritual, de fato, aonde que o meu propósito foi apresentado para mim. Que legal. E aí tudo fez sentido, porque a experiência foi mais ou menos assim, eu tava passando café e a minha consciência meio que subiu. E aí eu fiquei nesse momento. E assim, deixa eu explicar antes. Eu sou engenheira, então eu venho de uma área totalmente científica. E aí eu não tinha nenhuma conexão, pelo contrário. Às vezes eu me afastei de igreja, da religião, por algumas coisas que aconteceram na infância. E a minha formação acabou que confirmou esse meu afastamento no sentido, putz, isso que agora eu também acredito real, que nós fomos criados por um Deus, alguma coisa maior. Mas até então, eu achava essa questão da gente vir, surgir do nada, uma coisa muito louca. Porque a parte educacional ensina a gente que, o quê? Tu veio da evolução, teoria Sim. evolucionista. Então, aprendi isso na faculdade e acreditava que aquilo era real. Até então que eu vivenciei isso, Jana. Só que eu vivenciei, a partir do momento, eu já tinha lido o Primeiro Testamento. Então, eu conectou alguma coisa em mim e eu comecei a ler a Bíblia. E por mim. Então, eu já li o Novo Testamento 2 vezes, estou lendo o Velho Testamento agora. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha lido o Primeiro Testamento a primeira vez e eu tava passando café e me deu isso, assim, ó. Depois a Nath, que é a nossa intérprete, me falou o nome disso, me esqueci agora, mas é uma experiência. Da filosofia a gente chama de reminiscência. Reminiscência. Então, assim, por quê? Porque é que eu gosto do Platão bastante, vocês vão ver, né? Mas então, Platão fala que, na realidade, nós somos luz. Tem uma alegoria que até eu falei na vez da Vinhosofia lá, em que pense que você é um anjo de luz que caiu na terra, bateu a cabeça e perdeu a memória. Só que quando você caiu numa poça de lodo. E nessa queda você ficou todo cheio de lodo, você perdeu a consciência e ficou adormecido ali por muito tempo. Chega um momento que você acorda. Acorda, não lembra quem você era, se olha, tá, isso sou eu. Sai caminhando e segue a tua vida. Certo? Numa certa altura da vida, você bate teu braço e cria uma ferida, uma rachadura. E quando você começa a cutucar aquilo, doeu, né? Quando você começa a cutucar aquilo, dói muito. Mas você vê que tem uma coisa estranha ali dentro, uma luz. E cada vez que você cutuca, aumenta a luz. Só que dói muito. Então, o que seria a reminiscência? São esses momentos em que você começa a ter contato com a luz que você é. Porque você já é isso de antes. Não foi algo que você criou agora. Então, a gente tem esse... É um momento, assim, eu te falo que eu tive isso uma vez escovando o dente. Em que eu olhei a água e parecia que eu era água. Uma pira, né? Não vão achar que a gente tá... Não, a gente não tomou nada antes desse podcast. Mas esses momentos de reminiscência, eles nos fazem lembrar de algo que eu tinha esquecido. E é uma experiência tão forte e tão inexplicável, que só quando você realmente... eu falo, é justamente isso, quando um algo do além encontra você... E 1/1000 de segundo te faz... É um suspiro. É mais do que isso. Então, quando eu uso essa... E eu falo para você assim, da parte de mito, essa alegoria do anjo de luz, para mim, assim, de tudo que eu estudei em filosofia, talvez seja a coisa que mais me marcou e que eu mais reflito. Porque como dói tirar esse lodo que por muito tempo me definiu, mas que não sou eu. Né? E cada um de nós somos luz. Nós somos luz. Você é luz, eu sou luz. Sim. Né? E a gente reflete, só que às vezes a gente está tão esquecido e tão coberto de um lodo material, temporal, que a gente acha que isso é a vida, isso é o ser humano, que a gente não percebe o quanto a gente pode mais. Né? E eu entendo assim, para mim, a filosofia me traz justamente esse caminho para tirar toda essa casca de lodo que tá... E você se descobrir. E para que eu possa me descobrir, e mais do que isso, para que eu possa ser luz. Exatamente. Né? Esse é o ponto. É porque, assim, eu acredito que
A gente, na Matrix aqui, a gente vive várias Matrix. Nem sei qual é o plural de Matrix. Qual é? Matrixes? Sei lá. Ao longo da nossa vida. Então, a tua infância, aí tem a teoria dos setênios, é quase isso, né? Só que tem esses gatilhos, esses caminhos também com essas escolhas que você decide fazer que te levam o teu Dharma, entendeu? Sim. E aí tu pode pegar o rio que flui rapidamente, ou tu pode pegar, bifurcações e sair fora, e aí você não consegue encontrar o teu Dharma nessa vida. E esse caminho mais rápido, Lud, ele vem através do discipulado. Discipulado, o que Vem é? através, primeiro, o autoconhecimento e aquela humildade que eu falei anteriormente, de saber que eu preciso de alguém Sim. que está já a um passo, 2 a 3 passos à minha frente para me auxiliar nesse caminho. Porque a gente não nasce sabendo tudo. Claro. Eu não tenho obrigação de saber, aquilo que eu te falei. Claro. Só que a gente tem que ter humildade e a humildade, ela não combina com o egoísmo e o orgulho. Então, é muito desafiador você conseguir abrir mão de uma coisa em prol da outra, só que elas não coexistem. Sim. Né? Então, daí vem, eu falo assim, muito a questão do amor próprio. E aí, quanto tempo a gente tem? Porque eu tenho tanta... Eu amo Pode falar, o temos assunto tempo. do amor, menina. O tempo é seu, o tempo é seu. Nossa, o amor aí... O tempo é seu. Aí é suspiro, porque eu falo assim, aonde... Para mim, o amor é a cola da vida. A cola do mundo, a cola de tudo. Não, eu também. De Hoje, tudo, claramente. De tudo, mas de tudo. Então, e o amor, não só o amor pelo outro, o amor por si mesmo. Sim. Né? Sim. Porque a partir do amor por si, você vai buscar o teu autoconhecimento. Para fazer o quê? Para entregar para o mundo aquilo que ele espera de você. Né? Eu acho muito legal uma frase que fala assim, nossa, se alguém me fecha no trânsito, eu viro bicho. Parabéns. Você vira bicho, quando alguém te fecha no trânsito, você é um ser humano, você não é bicho. Para ser bicho não precisa de nada. Né? Se você é um ser humano, é porque você tem a capacidade de entender uma situação e lidar com ela, dar uma resposta diferente daquela que na natureza já tem quem dê. Cara, eu adorei essa frase aqui, ó. O autoconhecimento é a ferramenta que você tem para entregar para o mundo o que o mundo precisa que você entregue para ele. Exatamente. E é lindo isso, porque você começar a Nossa. olhar, ó, por que Deus criou o ser humano? Para ele ser bicho? Ele não precisa ser humano, seja bicho, já tem bicho. Então, isso aí tá uma pergunta excelente. Se Deus é tudo, né? Ele já é perfeito, onipotente, onipresente e tudo. Pra que ele foi se incomodar, no teu ponto de vista, assim, Sim. que eu quero escutar muito do ponto filosófico. Sim. Pra que ele foi se incomodar e criar a gente? Mas não é se incomodar, No mulher. sentido assim, se Sim, incomodar que eu digo... Eu entendi. Pra que ele foi... Cara, ele tava de boaça, pensa assim, já tava lá aposentadão, pensa assim. E aí, pra quê? Qual que é o teu ponto de vista sobre isso, assim? Veja, como que eu entendo, né? Deus é uno, né? Deus, ele é o uno, ele é o todo, né? E em algum momento desse uno, é como se eu tivesse uma xícara, e essa xícara quebrou em vários pedacinhos, né? Então, Deus criou o mundo, e aí tem várias teorias. Você pode buscar lá na parte da teosofia, da parte enfim, de cada teoria que traz diferentes visões. Sim, eu tô estudando muitas religiões, então por isso que eu tô até te perguntando, e é porque muito filosofia legal. eu não tô estudando. Mas as religiões são filosofias, né? Uma religião, ela é uma filosofia, mas que vai envolver uma crença, mas ela não deixa de ser se ela não tiver uma filosofia por trás, não se sustenta, isso é a palavra. Mas Deus criou o mundo, caiu a xícara quando ele criou esse mundo. E cada pedacinho da xícara, são os animais, outro são as árvores, outros são os seres humanos. Cada uma parte dessa xícara tem uma função para que se retorne ao uno, a Deus. Eu acho que é muito assim na questão do aprendizado, desse crescimento. Porque por que Deus criou o ser humano é uma ótima pergunta. A função dele eu sei. A função dele é ser humano. E evoluir. Porque eu falo assim, só vai conseguir voltar ao uno, que é esse perfeito do mundo, quando o animal for animal, o humano for humano, a árvore for árvore, cada um fazendo o que é de si fazer. O que me incomoda é que E hoje... o que você acha que é o nosso fazer?
nosso ser humano. É o ser humano. Quando me perguntam, às vezes, eu ouço muito podcast e leio sobre a questão da IA, né? Meu Deus, a IA vai acabar com todos os empregos. Cara, a IA vai acabar com o emprego que não precisava existir. Porque se a IA puder fazer algo que me libere para ser humano e para fazer aquilo que somente um humano pode fazer, que é sentir, ter criatividade no sentido, nesse sentido sutil. Não é a criatividade de pegar várias imagens. Não, é aquilo que uma IA, que uma máquina não consegue fazer. Quando a IA conseguir fazer tudo o que um ser humano não consegue fazer, eu vou poder ser humana. Eu não vou precisar ficar carimbando. Né? Então, eu entendo assim, que Deus criou o homem justamente para que ele consiga exercer aquilo que outros da natureza não exercem, já que nós somos todos em conjunto esse uno. Então, eu não sou mais que o animal, não sou mais que a árvore, não sou mais que o mar. Nós somos juntos. Só que a gente não está cumprindo a função, né? Não está cumprindo a função. Então, eu falo assim, quando você fala, nossa, mas o homem é maravilhoso, criou o avião que voa. Cara, Deus já criou as aves. Grande coisa que ele criou o avião. Né? Qual é a diferença do homem de hoje e do homem lá da época dos gregos? Se você pensar bem. Eles brigavam muito. Não, mas, por exemplo, vamos lá, os gregos andavam sei lá, não sei o nome. Carroça. De carroça. O homem hoje anda de Porsche. Tá? Quando você lê uma obra clássica, aquilo que essa obra tem para te dizer, fala tanto conosco hoje. O que significa? Tecnologicamente, a gente evoluiu em coisas que a natureza já me entrega. E enquanto ser humano, o quanto a gente evoluiu? Se as dúvidas que eu tinha lá são as mesmas que eu tenho hoje. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Nossa, Jana, é que também... É que você vai para um lado que eu não consigo nem raciocinar no tempo suficiente para você tipo agora, assim... olha, eu vou ter que voltar para saber por que Deus criou, se ele tinha tudo certo. Ah, então. Você me instigou com esse negócio. Do meu propósito. É porque, assim, daí eu vivenciei essa experiência. Sim. E ele me deu de presente. E eu brinco que ele me deu de presente realmente porque eu acho que ele pensou assim, cara, essa menina é tão teimosa que eu vou ter que mostrar pra ela. No sentido assim. Eu apareci, tipo, numa nuvenzinha, sentada, como se fosse sentada. Eu vi que era uma nuvem porque é como se eu tivesse com um óculos 3D e eu olhei pra todos os lados, sou curiosa pra ver. E eu não uso drogas, só pra deixar muito claro. Nem eu. Exato. Depois das conversas aqui, alguém pode pensar. Não, mas é real. E eu... Apareceu, tinha um livro na minha mão. Então, eu olhei pra baixo, tinha um livro. O livro tava aberto, assim, cheio de folhas, cheio de escritas. Quando eu virei pra ver o que tava escrito na capa, tava escrito assim, o livro da minha vida escrito por Deus. E aí, eu abri esse livro... E as palavras começaram a entrar em mim. Não é como... a sensação... eu não tava lendo. As palavras literalmente estavam entrando. E eu vi como se fosse num filme. Tudo que aconteceu da minha vida... Várias pessoas que pertenceram à minha vida, o que aconteceu com a minha mãe, sofrimento e tal. Só que eu vi, tipo, eu fiz conexões muito rápidas, tipo, sinapses rápidas, neurais. Juntei tudo passado como se literalmente fosse um filme. E eu vi também fragmentos do futuro no livro. Então, eu tive uma visão literal. Eu não vi o presente. Não vi o presente. Sim. Eu vi o passado e eu vi o futuro. Relances. E é muito louco porque eu fiquei 2 dias recebendo. Aí, tipo, em tempo cronológico, é como se eu tivesse passado no mundo aqui 15 minutos. Mas essa experiência, ela durou umas 7 horas. Pra você ter ideia lá, tipo, a minha consciência hoje falando. E depois de tudo isso, isso aconteceu em outubro do ano passado.
E aí, quando eu voltei, eu ainda fiquei, tipo, 2 dias. E eu voltei em lágrimas, Jana. Em lágrimas, assim, ó. Eu não conseguia parar de chorar. E aí, eu comecei a contar. E isso vai virar um livro inteiro. Uma passagem do livro vai pra esse livro que nós vamos escrever juntas. E eu comecei a contar pra minha filha e pro meu marido. E várias coisas que a minha filha também, tipo, teve de sincronicidade, não sei... Ela viu quando eu tava contando pra ela, falou, aconteceu isso pra mim. E, tipo, as coisas começaram a se conectar com a minha filha, que tem 15, na época tinha 15. Ia fazer 15. E aí, o que acontece? Viver isso aí. Eu vi que era real porque eu vi nesse livro, especificamente, que a minha mãe ia morrer. E eu teria que ir lá e cumprir um papel, ficar com ela e tal. E eu fui bem obediente e fui lá. Então, eu fiquei 4 dias com a minha mãe e tal. E aí, a minha mãe acabou falecendo 2 dias depois do aniversário de 15 anos da minha filha. O ponto é que quando isso aconteceu e eu tinha visto no livro, eu vi que não foi alucinação da minha cabeça. Foi real. Foi uma realidade. Então, tipo, tudo isso que eu tô fazendo aqui agora, inclusive esse podcast, tava lá. Não foi meu. O mais legal é que, assim, ó... Eu entendi no livro, porque eu vi, porque eu não procurava, eu não ia em igrejas e nada disso, e também eu nunca pedi, por exemplo, assim, a Deus pra me curar, porque eu tinha uma doença, chama doença de Crohn, no intestino, tirei 70 centímetros do intestino, e eu desenvolvi essa doença aos 16. E eu fiz uma cirurgia em 2021. Só que eu nunca até então tinha pedido a Deus pra me curar, e meu pai falava assim, você tem que fazer uma promessa, tem que pedir pra Deus, não sei o quê. Porque eu não me sentia... Digna. Não é, Não? eu achava que outras pessoas tinham problemas muito maiores. Pra que eu ia pedir isso, entendeu? Só que aí nesse livro, e é muito louco isso, porque daí ali no livro, isso desfez dentro de mim de uma tal forma, porque eu achava que eu era pequena. E depois dessa experiência e de tudo que Deus literalmente me deu de visão, eu vi o quão importante é o que eu tenho que fazer. Que lindo, menina. Muito lindo. E aí, assim, ó, e eu isso tive uma é a paz. realidade. Isso é a realidade. Então, o fato é. E aí, hoje, tipo, eu não tenho mais pressa. Porque eu sei, eu vi. Aí o meu marido, agora ele acredita, porque no começo ele achou que eu tava doida, quando eu contei. Mas agora, tipo, as coisas estão acontecendo, Sim. entendeu? Eu conheço quem aí a sincronicidade, pra mim, funciona 100% do tempo, parece, agora. Porque tá tudo, parece que é alinhado. Só que o fato é que daí meu marido, às vezes, ele fala assim, pra você é fácil, tu teve a visão, você é assim com Deus, né? Ele brinca comigo. Sim. Mas a questão é que eu acho que eu passei... E eu estava com os olhos e ouvidos abertos para receber isso. E é isso. A tua capacidade... E eu falo assim, o momento que você vivenciou por conta de uma busca tua, porque existia uma busca. Sim. Né? Rumi, que é na verdade, é um filósofo, mas ele é um poeta que eu amo. E depois vão procurar Rumi, porque eu amo Rumi. Rumi. Nem sei escrever Rumi. R-U-M-I. Ah, tá. Rumi fala, né? O caminho se abre quando você caminha. Sim. E assim, Deus... O universo, ele quer que você encontre seu propósito porque ele precisa que você encontre seu propósito para que feche o quebra-cabeça. Sim. Entendeu? O quebra-cabeça só vai fechar se todas as pecinhas estiverem no lugar em que elas têm que estar. Sim, sim. Senão vai ficar faltando. Né? Então, Deus se agrada das pessoas que o buscam. Ele se agrada de ser resposta. Né? E como nesse cenário o que é real não é o que é material... e temporal, o que é real é aquilo que é imaterial e é atemporal, e aí a gente entra numa questão de transcendência que não tem a ver com crença, tem a ver com experiência. Porque quando você começa realmente a buscar algo que não é essa mesa, que não é esse corpo. Eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que eu sou a pessoa para isso. Eu tô aqui nas minhas lutas internas entre isso que é o imaterial e o material, porque eu quero um carro novo, eu quero viajar, eu quero... E cada um dentro da sua realidade. Enquanto você não tem o que comer, tu tem que buscar mesmo. Tu tem que... Então, assim, cada um dentro daquilo que, digamos, do seu estágio de evolução. E não evolução de maneira pejorativa, não é isso. Né? Mas, enfim, cada um tem uma capacidade de entendimento, mas quando você busca isso, a vida se alegra de entregar experiências que você fala, cara, então era isso.
né? Só que se você não tiver com os olhos abertos, Exatamente. você vai deixar isso passar e você não vai entender, né? O fato do entender, então, é o segundo ponto, né? Porque a gente tem que buscar, às vezes, um auxílio para entender o que aconteceu. Eu tive essa experiência, eu senti isso. O que isso quer dizer para mim? Né? Então, aí vem na busca desse autoconhecimento e desse caminho. E sabe o que eu acho também? É que assim, ó, por exemplo, eu vivi essa experiência, mas eu me abri pra entendê-la. O meu pai, ele viveu uma experiência que e ele fala isso e conta sempre. Ele estava deitado e ele teve, acho que, projeção astral. E diz ele que a alma saiu do corpo e ele viu lá embaixo. Só que ele ficou com medo. E aí, tipo, ele voltou. E aí, ele fala isso, que ele se arrepende, porque ele ficou com tanto medo, e ainda hoje, que ele nunca mais conseguiu ter essa experiência. Entendi. E meu pai também não é maluco. Eu sei que ele não é. Entendeu? Sim. Tipo, mas e também não é da igreja e tal, não tem nenhuma crença. Acontece que, se você se fecha... Você tem que se abrir, você tem que se Sabe aquela coisa? Tem uma visão que eu acho também muito legal, que é o sol nasce para todos, mas nem todos abrem a janela. Só que ele tá lá. Sim. O sol tá lá. Sim. Se eu não abrir a janela para entrar em casa, vai ficar frio dentro de casa, mas o sol tá lá. Sim. Né? E quando eu acho legal essa analogia, a gente pensar nessa questão do sol, ele nem sabe o tanto de gente que ele aquece. Ele nem sabe. E eu falo assim, quando a gente consegue entrar nesse caminho de busca, de expansão de consciência, não só de consciência, mas na busca de ser o que viemos a ser, que é ser humano, a gente não percebe o quanto a gente vai deixando um rastro bonito. Porque você não sabe, por exemplo, a gente não sabe aqui nessa conversa quem que está ouvindo o que a gente está falando, né? E pela sincronicidade, que é algo que eu sei que existe, que não é que eu acredito, eu sei que existe, com certeza tem pessoas que precisavam ouvir isso hoje. Sim, com certeza. Né? Então, assim, você tem que olhar para trás e falar que rastro você quer deixar com a vida que você está vivendo. Nossa, né? que rastro você quer deixar com a vida que você está vivendo? Não, porque eu falo assim, gente, é tão lindo você perceber que você tem uma capacidade de ser luz. E eu te falo que é um belo propósito para se buscar. É um belo propósito de vida. Querer ser luz. Querer fazer algo que realmente deixe um legado. Não um legado... o legado é palavra bonitinha na internet. Não é isso. Não é isso. Mas é algo real, sabe? Não, e é você viver em paz. Isso. Sabendo o que você tá fazendo... Usando o teu talento, a gente não falou de talento, vamos falar no próximo episódio, mas sabendo que você tá usando o teu talento para desempenhando o papel qual você foi criado. Sim. Em prol do todo, entregando todas as ferramentas que o mundo precisa que você entregue. Exatamente. Olha aí, eu acho. É lindo. Eu falo, gente, e é lindo isso. E é lindo isso. Lindo. Sabe? Eu te falo assim, longe da gente de perfeição, mas longe, muito longe. Fato é que quando você enxerga a vida dessa forma, tudo fica muito mais leve. Muito. Porque assim, você percebe, nada do que eu estou vivendo é por acaso. Primeiro ponto. Então tá, então bora tirar o aprendizado disso. O que eu aprendo com esse tropeço aqui? Né? Porque se eu não aprender, eu vou tropeçar de volta. Como eu te falei, a vida é pedagógica. Então trata de aprender logo, porque se você não aprender e fizer de conta que não é com você, ela vai trazer cada vez um tropeço maior. Porque você precisa aprender para cumprir teu propósito. Olha aí, ó. E fica com essa. Se você quer saber mais no próximo episódio sobre os talentos que a gente não deu nem tempo da gente falar, sobre o novo propósito, o propósito aqui que agora, o projeto novo que a Jana tá desenvolvendo, e como você talvez vai despertar um gatilho para você evoluir, fique no próximo episódio junto com a gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.